Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Caindo a Ficha, que eu sei que é o seu programa semanal favorito. E hoje a gente tem um tema para explorar aqui, um tema bem interessante. Boa noite, meninas, o pessoal tá chegando aqui. Hoje a noite é quente, hein? Hoje é tema de gente grande. Vamos falar de destino e livre-arbítrio. Boa noite, Márcia, Viviane. Boa noite, Jabreu. Boa noite, Laura. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Keila, o pessoal tá chegando por aqui e hoje o tema é bem legal, tá? Por que eu decidi falar sobre esse tema? Gente, vocês não têm ideia de quantas pessoas me perguntam sobre isso. E na semana passada que nós fizemos uma live sobre esclarecimento de dúvidas, eu decidi então falar sobre destino e livre-arbítrio. Então eu quero que vocês me falem aqui o que vocês acham sobre isso, qual é a opinião de vocês. Então a gente tem livre-arbítrio? Não temos porque a gente tem um destino escrito, pré-determinado? Como que isso funciona dentro de você? Você já parou para refletir a respeito disso? Né? Então eu até coloquei aqui a pergunta da pessoa que me fez na semana passada, porque eu falei, se eu responder na live de dúvidas, eu só vou falar sobre isso. Por isso que eu deixei essa questão como um tema principal, né? Obrigada, Vivi. A Vivi tá falando que gosta bastante aqui das nossas lives. Para mim é um prazer, né? Poder conduzir essa conversa, que na verdade quem responde são vocês, né? Vocês vão me ajudando aqui a dar tonalidade para esses temas, para dar vida para isso. Então, ó, eu tô com a perguntinha anotada aqui. E eu vou reproduzir a pergunta, a última que me foi feita, mas a maioria é tudo dessa tonalidade, tá? Então a pessoa perguntou assim, foi a Thalita Andrade que perguntou: se temos de fato um chamado de alma, algo que parece já ser traçado como um caminho a percorrer para cada um de nós, como saber se eu estou usando o livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio? Né? Se você quiser ir aí comentando se você entende que sim, que não, como que você usa esse livre-arbítrio, me deixa saber, tá bom? Bom, gente, vamos entender assim. Pra gente clarificar as coisas, a gente vai ter que entender o que é destino, o que é livre-arbítrio, onde que entra cada uma das coisas aqui. Boa noite, Romilda, boa noite, Valéria, Rafa, Andréa, a Gia Machado, a Fernanda, Karina, quem mais entrou? Rose, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Sandy, fiquem à vontade, sentem-se porque hoje o assunto é quente. Então vamos lá. Gente, pra gente falar de escolha, de livre-arbítrio, como é que fica nosso poder de escolha, né? As pessoas que, por exemplo, gostam de estudar religiosidade, ou até as pessoas espiritualistas, estudam uma mapa astral, como que é essa ideia de destino, né? Essa pergunta que foi feita, a moça falou inclusive sobre assim, como que fica o nosso poder de escolha se já está tudo traçado? Será que, olha só o que ela falou, será que a gente deve seguir o fluxo da vida ou lutar pelo que queremos? Eu preciso fazer um parênteses aí, tá? Porque seguir o fluxo da vida, gente, não significa abrir mão das próprias escolhas, tá? Então, vamos entender que o fluxo da vida é uma energia constante que está ali no universo. E quando que eu sigo o fluxo da vida? Quando eu paro de resistir aos fatos que eu julgo que são ruins. Então, assim, se eu entender que a minha vida está acontecendo um monte de coisa que nesse momento eu estou travada perante a vida, eu deixo de escolher. Se eu deixo de escolher, eu deixo de fluir, entende? Então, aqui o contexto da fluência não é assim, se tem um destino, então significa que ou eu sigo esse destino numa condição de vítima, ou eu escolho fluir e deixo que a vida me leve. Então seria mais ou menos essa questão aqui. E aí eu perguntei para ela e ela me respondeu que na verdade essa ideia de entender que o fluxo da vida é aceitar o destino, aceitar o que vem, e daí eu não posso reagir a isso, então a gente tem um grande problema aqui. Vamos separar as coisas, vamos entender o que é o destino. Eu peguei o dicionário Aurélio e fui olhar lá o que é destino, vou contar para vocês.
eu acho que o dicionário não está a nosso favor, porque parece até que ele rogou uma praga. Olha lá. Destino: sucessão de acontecimentos que não se consegue evitar. Fado: fatalidade que estaria sujeita a todas as pessoas e a todas as coisas do mundo. Ninguém é senhor do seu destino. Começa a dar medo, né? O dicionário Aurélio tá meio bruxo aqui, né? Que não se pode prever. Direção que se segue ou rumo. Local onde se quer chegar. Meta, projeto com destino certo. Gostei dessa... Esse aqui soou melhor para mim, né? Essa resposta sobre destino. Depois tem um outro assim, ó. A própria existência, a vida, as áreas do destino. Complicado, né? O Aurélio pesou aqui na nossa concepção. Mas vamos lá, vamos entender que destino acabou se tornando um termo religioso também, tá, gente? Destino vem da palavra latim, o prefixo é de, e aí ele junta com o substantivo stanare, que é estar. Então, nada mais é do que estar, fixar, afirmar e estabelecer. Vamos entender que o destino ele é estabelecido a partir de uma decisão, né? Então, assim, a gente tem alguma coisa pré-modelada dentro da gente? Temos. O quê? Começa lá na barriga da mãe. Tem todo o inconsciente da mãe, do pai, inconsciente familiar. Então, eu diria que nos primeiros 20 anos da nossa vida, a gente vai lidar muito com as programações que vieram da nossa família, né? A gente vai lidar muito com essas questões que parecem um destino de repetição. Quando você olha para sua família, o que se repete na sua família? Tem gente que fala assim pra mim, minha família, todo mundo é professor. Na minha família, as mulheres todas têm dedinho podre, casaram com homens, sei lá, alcoólatras. Não tem umas histórias assim? Então, o que se repete na sua família que você já enxergou e que você não quer repetir? Olha lá, agora você está agindo contra um destino imposto. Por que esse destino imposto? Eu gosto muito da antroposofia, que ela tem uma compreensão, né? Uma filosofia que tem uma compreensão de vida, onde a gente entende que o ser, antes de nascer, é como se ele elegesse, né, os pais que vão dar a este ser tudo o que ele precisa para a sua evolução. Vou repetir, se a Isabela estivesse aqui, ela me diria, repete por favor. Na antroposofia, há um estudo científico que diz que o ser, antes de vir para a família, ele tem como se fosse uma escolha para eleger os pais que lhe darão tudo o que ele precisa para a sua evolução. Ou seja, o seu pai e a sua mãe, segundo a psicologia, são suficientemente bons para o seu processo evolutivo. O que significa isso? São essas duas pessoinhas que vão te dar tudo o que você precisa para evoluir no seu processo. Repetir ou não a história deles é escolha pessoal. Então, geralmente, o que acontece? A gente recebe toda uma carga de programação e aí, quando a gente chega na adolescência, a gente começa a combater essa programação. Adolescente não é considerado rebelde? Adolescente é rebelde, né? Então, o adolescente ele tem que se rebelar, faz parte da adolescência, rebelar-se contra o que ele recebeu dos pais para testar a programação que ele recebeu em casa. Mais ou menos depois de 20, 21 anos, ele começa a peneirar. Não, peraí, isso aqui é bom, isso aqui fica, isso aqui eu escolho diferente. Mas sempre dentro de uma tonalidade parecida com o que acontece no meio familiar. Então, como é que a gente sai desse lugar que parece um destino pré-marcado, uma coisa pré-estabelecida? A gente só consegue se liberar dessas questões quando a gente começa a perceber o nosso potencial de escolha. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre livre-arbítrio e sobre karma. Semana passada a gente até falou um pouquinho sobre karma. Me perguntaram o que eu achava, o que eu entendia por karma. E eu tenho uma visão que é lá da filosofia indiana, que karma nada mais é do que ação. É a deliberação da ação para resolução de algo que você precisa resolver. Então vamos entender assim, você toma uma atitude e aquela atitude vai ter uma devolutiva. Isso na minha concepção é o karma, ação e reação. Tá,
E se a gente olhar para o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o quê? O livre-arbítrio é o poder de escolha, é a livre escolha que faz com que você tome decisões, não é? E que você possa refletir para essa tomada de decisão. Legal. Se você refletir para essa tomada de decisão, então você tem o livre-arbítrio na sua mão, certo? Mas e se você se colocar frente a essas programações, frente a tudo que você tem de medo, de receio da vida, de medo de dar errado, insegurança, se você colocar tudo isso na frente, eu já diria que o seu livre-arbítrio vai ficar comprometido. Tem gente falando aqui comigo? A Ilma chegou, boa noite, seja bem-vinda. Tatiana, me pergunta se eu sou consteladora. Sim, sou consteladora familiar sistêmica também. E a Tatiana me pergunta, quando a pessoa só maltrata a mãe? Então, eu tenho uma frase de Bert Hellinger, eu vou fazer um parênteses, tá? O tema não é esse, mas eu vou te responder. Bert Hellinger tem uma frase assim, ó. A vida te trata como você trata a sua mãe. Essa dói, né? Vou repetir. A vida te trata como você trata a sua mãe. Sabe por quê, gente? Porque mãe é nutrição. A mãe, quando a gente chega na vida, a mãe é quem vai nutrir a gente fisicamente e emocionalmente. Então, a mãe vai dar aquilo que ela tem. Ah, mas minha mãe não me amamentou. Ah, mas minha mãe... De alguma forma ela te nutriu, você tá aí, você tá na vida, né? Se ela não fez o papel, alguém fez por ela. Então, assim, a mãe, ela é a primeira que vai trabalhar na sua nutrição fisiológica e vincular, né? De relacionamento emocional. Então, vamos imaginar assim, quando você cresce, você escolhe uma profissão e aí você vai servir a vida. Então, Bert Hellinger fala que quando você escolhe uma profissão, é através dessa profissão que você está servindo a vida, você está nutrindo a vida. E como que a vida te nutre de volta? Ela traz para você o retorno do seu trabalho, que é o dinheiro. Então, é um processo de troca. Você recebe a nutrição e você nutre a vida, tá? Abri esse parênteses e já fechei para responder para você, Tati. E aí, olha só. Quando a gente, voltando lá no livre-arbítrio, se tem uma obra de Santo Agostinho que ele vai falar, é um livro de 395, lá antes de Cristo, antes ou depois de Cristo, agora não sei, depois vocês pesquisem e me contam. É um livro que vai falar sobre livre-arbítrio, ele tem toda uma elaboração de livre-arbítrio e vou resumir para vocês. Ele chega à conclusão que livre-arbítrio é a sua liberdade de ação para o bem ou para o mal. Né? Então, só que ele decorre muitas questões de moral, de princípios, de valores, etc. Então, o que acontece? O livre-arbítrio eu entendo que é agir segundo a nossa vontade mais profunda. Mas será que é em relação à nossa vontade mais profunda que a gente costuma agir? Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos animais, mas nós temos a diferença do cérebro, né, neocortical, que faz com que a gente pense, com que a gente reflita. Só que o nosso cérebro, ele não gosta da reflexão, porque nós não somos o nosso cérebro, nós temos um cérebro. Então, o que acontece? O cérebro, ele aprende, fixa e executa. Ele é, então, uma máquina de reprodução de coisas aprendidas. Tá? Guardem essa informação. Sendo assim, se o cérebro é uma máquina de repetição, quando eu começo a refletir sobre o que eu quero, sobre o que eu gostaria, quando eu começo a elaborar, né? O que acontece? Me dá angústia. Por quê? Porque meu cérebro não foi feito para refletir. Quem me ajuda a refletir? O meu sentir. É o meu coração que me ajuda na bússola dos sentimentos, para eu saber se eu estou me direcionando para o lugar que eu deveria ir. Se tiver muito rápido ou muito confuso, vocês me perguntem aqui, tá? Então, assim, tem uma hora na vida que quando a gente realmente quer usar o nosso livre-arbítrio, a gente precisa da base. Qual que é a base? A base é o autoconhecimento. Se você não fizer esse mergulho interno, se você não souber quem você é, de onde você veio, você não vai saber para onde você está indo.
Então, esse movimento, ele precisa ser um movimento de acolhimento, um movimento gentil e amoroso, só que ele precisa de reflexão, ele precisa que você pondere no que você deseja de fato. Porque quando você não está no comando do direcionamento da sua vida, alguém estará por você. Jung diz que é difícil pensar. É difícil mesmo, porque gera angústia, mas a gente aprende a bancar a angústia. E quanto mais você começa a refletir, mais o seu coração vem para o jogo, mais os seus sentimentos começam a aparecer em relação àquilo que você deseja e você começa a descortinar a sua alma. É nesse momento que Jung fala sobre o processo de individuação. Quando você começa a tomar consciência de tudo o que te aconteceu, aceitar as situações e não resistir mais à vida, ou seja, dizer sim para o que aconteceu e para onde você deseja se guiar, sem fazer paralisações perante os fatos ruins da vida, então você está aceitando a vida como um todo. E aí você começa a perceber que inclusive o que você julga que é ruim faz parte da execução do seu destino. E o destino então não precisa ser uma coisa ruim. O destino pode ser algo que nos leva em direção ao nosso sentido de realização, de sentido de vida e propósito. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Então, nessas reflexões, o que acontece quando eu começo a refletir? Eu saio daquele movimento de reagir a tudo. Então a gente deixa de ser reativo para ser um ser reflexivo, né? E quando a gente reflete, a gente começa a pensar, tá, eu tenho que tomar uma decisão. Cada vez que você vai tomar uma decisão, o que acontece com você? Rola uma angústia, rola um medo, às vezes até um congelamento, uma paralisação. Por quê? Porque a gente tem muita insegurança pelo fato de não se treinar a esse mergulho interno, não se treinar as respostas que estão dentro. A gente fica buscando fora, a gente fica buscando entender em, sei lá, em coisas místicas e não que seja errado, você pode ter ajuda, né? E Jung estudou até o I Ching, tudo ele buscou, tudo ele considerou como parte do processo da humanidade, da evolução do ser humano. Mas a gente não pode parar nisso, a gente tem que aprofundar dentro da nossa consciência, dentro do nosso ser. Porque quando você vai tomar uma decisão, o mais correto seria analisar. Então eu tenho que decidir em relação a isso. Como que é isso em relação a mim no passado? Como que eu lido com isso agora? Como que é isso dentro do meu mundo interno e externo? Como isso vai refletir na minha vida? Né? Como que eu lido com as minhas sombras, com as minhas questões sombrias, aquelas partes de mim que eu não gosto de admitir que eu tenho, mas elas existem, elas estão ali, né? E as minhas crenças, como que eu lido com o meu sagrado, como que eu lido com a minha espiritualidade, o que eu entendo sobre sentido de vida e sobre o meu destino, o meu significado, aquilo que eu quero escrever para mim. Né? Então, Jung diz que a energia psíquica ela tem que ir para frente, para trás, para cima e para baixo, para dentro e para fora. Ela tem que se manifestar nessas 6 direções, porque é essa energia, é essa manifestação, é essa reflexão que vai levar você para integralidade, que é o que ele chama de processo de individuação. Então, quando você começa a fazer esse movimento, você começa a integrar seus relacionamentos, integrar as coisas do meio familiar, integrar o seu trabalho, a espiritualidade, o sagrado, o amor. Então, tudo vai para todos os aspectos, toda a sua elaboração vai para todos os aspectos. E o mais importante para você exercer o seu livre-arbítrio é não ter medo de escolher, é não ter medo de refletir. Quando você começa a refletir, você começa a perceber o quanto faz sentido, né, as suas escolhas. E às vezes você toma uma atitude, depois de refletir, começa a perceber que aquela atitude foi o melhor que você podia fazer com o que você tinha e que numa próxima oportunidade você vai além, você faz diferente para mais, você vai se permitindo fluir com a vida, parando de resistir ao que a vida vem te trazendo, né? Então, o que acontece aqui? Voltando lá para falar de livre-arbítrio, olha só, eu disse que livre-arbítrio, então, segundo Santo Agostinho, é a liberdade de escolha.
O karma, né, como eu tinha falado, é a possibilidade também de ação e reação. Você escolhe e depois toma consequência. Opa, então a gente tem aí uma coisa que se assemelha. Karma e livre-arbítrio é a mesma coisa. Percebem? Então, como que a gente age em relação a karma e destino? Se você estiver no domínio da sua consciência, você vai executar o que você deseja, se liberando de questões programadas que você não quer mais repetir. É assim que a gente começa o movimento de saída dos ciclos repetitivos, né? Porque se você observar o seu cérebro, é isso que ele faz. Ele repete padrão, repete pensamento, repete aquilo que você desgostar, né? O cérebro, ele vai pegar tudo que é logaritmo, né? Vai pegar lá os logaritmos e vai ficar trazendo de volta. De vez em quando vai vir os pop-ups ali para encher o teu saco, mas é assim que funciona por aqui, né? Então o cérebro, ele é uma máquina que tem que nos ajudar. Mas quem é que dá o direcionamento para onde? É o coração. É o teu sentimento. Então quando você alinha coração com a parte mental, a parte intelectual, se você alinhar os corpos, você vai dirigir os dois para o mesmo lugar. E aí não tem angústia. Tá muito difícil, gente? Vocês estão tão quietinhos aqui, não estão nem me perguntando nada, que eu tô achando que tá meio difícil isso. Vou prosseguir. Qualquer coisa vocês deixem aqui nos comentários as dúvidas. Né? Vocês não me contaram o que vocês acham sobre destino, sobre livre-arbítrio, sobre karma, ou sobre acaso. Me deixem saber aí o que vocês pensam sobre isso. Então, tem até um livro que eu gostaria de indicar para vocês, de James Hillman. O nome é O Código do Ser. Na verdade é o Código da Alma, traduzido ficou o Código do Ser. Aí uma diz que vocês estão refletindo, então tá bom, vou deixar vocês refletirem. Mas se tiver difícil, se não entenderem, me avisem, tá, gente? Porque às vezes eu embalo, ponho a quinta marcha, quando eu vi já tô no outro lugar lá. Comecei num assunto, saí no outro. E aí, desse livro de James Hillman, ele fala de um termo chamado daimon. O daimon significa, neste livro, impulso de realização. Todo mundo nasce com esse negócio aí? Todo mundo nasce com esse negócio chamado daimon. É o teu impulso para um significado existencial. É quando Jung diz que é necessário o processo de si mesmo para se descobrir, né, em busca dessa construção, dessa ponte que você vai construindo ao longo da vida, porque tem gente que chega aqui e fala assim, mas qual que é meu propósito? Então, tem que percorrer, a gente tem que buscar, entender, só te digo uma coisa, tem que estar em movimento, né? A artista Nelly me disse que tá difícil, me fala o que tá difícil, Nelly. Porque assim, aqui a gente está tentando explorar um pouquinho mais sobre questão de destino, livre-arbítrio, né? E como que você lida com essas questões. Me fala no que você acredita. Você acredita que tem um destino marcado aí para cada um de nós, né? Voltando lá, então quando Jung fala sobre criar um caminho, esse caminho só pode ser criado a partir da sua consciência, a partir da sua reflexão, a partir da compreensão de que se você aprofundar em você, se você começar a tirar os véus do medo que impedem você de ver o que tem lá dentro, você vai começar a criar um sentido em direção ao seu propósito. A Márcia tá me falando que tem gente que não sabe o que é propósito. Legal, Márcia, então vamos esclarecer o que é propósito. O propósito, ele não, né, é difícil a gente entender assim, qual que é o nosso propósito. Então vamos entender que quando eu falo de propósito, cada um tem um caminho, cada um tem um chamado de alma, né? Por exemplo, eu não nasci sabendo que eu ia querer ser terapeuta. Não, eu percorri um caminho. Né? Eu gostava muito de coisas relacionadas a corpo, por exemplo, o movimento da dança de salão, aquilo era apaixonante para mim, era apaixonante, eu gostava muito, então eu fiz um período da minha vida dança de salão e dentro disso comecei a me apaixonar por isso, queria fazer faculdade de dança, não foi possível, eu fiz educação física, eu sabia que alguma coisa me ligava ali à área da saúde e foi por ali que eu comecei. Né? Quando a gente é adolescente, a gente não sabe muito para onde a gente está indo. Então, eu comecei por esse caminho, na área da saúde. Depois, entrando na área da saúde, eu vi que era muito mais
A minha paixão por corpo, por entender a emoção dentro das pessoas e a mente, aí começou a me despertar para a psicologia, começou a me despertar para a medicina oriental, né? Porque eu queria integrar tudo, eu queria entender tudo. Então eu fui caminhando e esse caminho foi me conduzindo e eu fui percebendo que tinha coisas que eu gostava muito e tinha coisas que eu não gostava tanto e fui selecionando. Então hoje eu estou aqui e eu sinto que eu cumpro o que eu vim fazer. Então dentro de uma engrenagem chamada vida, eu sou uma pecinha que tem um sentido, que tem um propósito. Então encontrar o propósito é encontrar-se consigo mesmo quando você começa a entender qual que é o seu sentido de vida, para onde que a vida está me direcionando. Eu gosto desse caminho, eu não gosto desse caminho, eu tenho que percorrer nesse caminho até chegar onde eu estou imaginando, ou não, ou acontece uma total desesperança e eu não consigo saber para onde eu estou indo, né? Eu vou voltar aqui que tem algumas perguntas. A Babi comentou, Jung é tudo, eu também acho, eu sou super suspeita. Aí a artista Nery fala que acredita em livre-arbítrio. Exatamente, então o livre-arbítrio é o poder de escolha, né? Quando a gente escolhe, a gente está no domínio ali do que a gente está escolhendo. Ah, mas aí eu escolhi errado e não gostei do que eu escolhi, fiquei presa nesse lugar. Escolhe de novo. Só que para essa nova escolha, se não gostou da anterior, é necessário refletir, é necessário aprofundar em você, saber se aquilo que você deseja está em harmonia com aquilo que você vem realizando. Suas ações diárias estão te levando para onde você quer chegar, né? A Lês Pedroso diz, eu sou enfermeira, amo minha profissão, mas estou sofrendo. Então, olha só que curioso, você ama a sua profissão, mas o que acontece que está gerando essa dor em você? O que está difícil, né? Então seria legal você refletir sobre isso para saber, eu sei que na área da saúde, na enfermagem, você tem um leque de coisas para onde você possa direcionar, né, os seus conhecimentos, e aí seria muito legal que você abrisse frente para um estudo para saber para onde redirecionar a tua energia para não ficar no sofrimento, porque inclusive o sofrimento é um alerta de que algo não está bem. Então não está bem direcionado esse caminho e eu posso escolher por um novo, né? Então tudo faz parte, inclusive a dor, inclusive a angústia de não estar num lugar legal, inclusive tudo que acontece em volta, né? É possível de te contar o que você precisa mudar. A vida tem o seu meio, a vida é cosmos, ela não é causa, ela é uma ordenação de situações que vão te direcionar para onde você precisa ir. E quando você está num caminho, e isso que eu entendo por destino, tá? Um movimento natural da vida que vai ficar te chamando para onde você precisa chegar. Então vamos supor assim, tá? Então isso é o predestino que está dentro de mim, né? Podemos dizer que sim, o chamado da sua alma a gente pode chamar de destino, porque é onde estou e para onde pretendo ir. Vamos supor assim, tem gente que fala, mas eu nasci no Brasil e sempre senti que eu devia morar no Canadá. Legal, então a pessoa vai lá, se planeja, onde que está o livre-arbítrio dela aí? Se ela fica sentindo que ela precisa ir para lá, mas de repente ir para lá vai colocar ela em sofrimento, então é um chamado de alma, ela precisa saber o que tem lá, o que ela precisa buscar ali. Ela precisa conversar, ela precisa experimentar essa situação. E aí o livre-arbítrio entra na forma que a pessoa vai fazer isso, né? Ah, então eu tenho que ir para o Canadá, eu vou como? Eu vou de avião, vou de carro, vou de bicicleta, vou a pé, vou descalço, vou preparado, não vou preparado, entendem? Então eu entendo que o seu chamado de alma, ele é seu, ele é único, ele é individual, é um caminho intransferível, mas isso faz parte de um conjunto da sua psique que deseja realizar o seu inconsciente. O seu inconsciente é 95% da sua constituição psíquica, e Jung diz que a gente precisa caminhar em direção à realização do inconsciente, porque é uma busca que a gente faz, se liberando das programações e entendendo que nós somos também indivíduos com vontades, com escolhas e com o poder de direcionar a nossa energia para a realização do nosso propósito. Não sei se ficou tão claro quanto eu queria explicar sobre propósito, mas enfim. Aí a artista Nelly me diz, eu faço um esforço enorme para não repetir padrões. Exatamente. Então assim, se você percebe que tem muito esforço para parar de repetir padrão,
Busca ajuda terapêutica, não espera para fazer isso. Busca compreender, tem várias terapias, a constelação familiar é maravilhosa para isso, né? De você colocar lá o que é a dor que você está vivendo hoje. Coloca lá para você trabalhar, é uma técnica, tá? De neutralização dessas repetições dentro de você. E quando você movimenta isso no seu sistema familiar, isso tudo acalma para você ter espaço, né? Espaço no seu coração, espaço na sua mente para você começar a elaborar outras respostas, tá? Tem vários tipos de ferramenta, vários tipos de terapia. Tem gente que se identifica com a constelação, tem gente que não se identifica. Eu amo constelação familiar. Qualquer hora eu faço uma live só de constelação para vocês entenderem exatamente como é a constelação do meu olhar, tá, gente? Porque eu já passei por várias pessoas que constelam e as pessoas são carregadas de crenças. Então, me perguntam assim, tem relação com o espiritual? Sei lá, tem relação com o espiritismo? Não, é uma técnica, tá, gente? É uma técnica psicológica de liberação de traumas, de dores, de padrões e programações familiares. Deixa eu ver se tem mais pergunta. A Márcia tá dizendo, propósito de vida para mim é a escolha que toca a minha alma, escolhi a área humana e a área da saúde. Desde os 18 anos. Maravilha, Márcia, é isso, né? Você entra por uma porta que o teu coração tá chamando e se aquilo fizer sentido, se aquilo ressoar, o propósito também evolui. Ele tá em movimento, tudo tá em movimento. Então é legal a gente continuar na ampliação desse propósito, porque a ideia aqui é essa, a gente se apropriar do que é nosso, a gente olhar para o que é dom, talento, capacidade. O mundo precisa de você, entende? Né? O mundo precisa de todos nós e precisa que nós sejamos, como diz Bert Hellinger, que nós possamos servir a vida. Quando a gente serve a vida, quando a gente nutre a vida nos nutre de volta. Essa é a proposta, esse é o sentido da vida. Não importa como. Tem gente que acha que o propósito ele só é realizado quando está relacionado a algo muito grande, um Mahatma Gandhi. Não, gente. Olha, eu sempre conto essa historinha aqui e vou contar de novo. Quando eu me mudei aqui, onde eu estou falando com vocês, é a minha casa, eu tenho um consultório e moro em cima. E aí eu fui fazer o meu jardim. E aí eu comprei algumas flores lá, o rapaz me deu super atenção, o rapaz da floricultura, e eu plantei as florzinhas lá e tava lindo quando eu comprei, mas passado um tempo, sei lá, acho que não deu nem uma semana, as florzinhas morreram. E aí eu falei, caramba, tava tão lindo, né? E fui lá e falei pra ele, olha, acho que é a terra, tem alguma coisa errada na terra. Aí ele falou, deve ter mesmo, vamos ajustar o pH dessa terra? Vamos lá. Aí me ensinou como fazer e tudo mais, a gente ajustou aqui o pH da terra. Passado um tempo, não teve jeito, as flores morreram mesmo, né? Aí eu tirei ali a plantinha e vi que ela tinha raiz. Então ela morreu em cima, mas ainda tinha raiz. E a minha mãe, que é uma pessoa que ama a flor, tem o dedinho verde, ela foi lá e plantou e o negócio pegou na casa dela. Na minha não, mas na casa dela funcionou. E quando eu voltei na floricultura para comprar outra flor, eu falei pra ele, eu falei, olha lá, coloquei exatamente como você me falou, num lugar que nem tanto sol, nem tanta sombra, etc. Mas acho que ela não gostou ali de mim ou do lugar, não sei, não entendi, e agora eu quero trocar, né, quero colocar outra flor. Aí ele falou assim, olha, se você não tirou se você tirou e você viu que tem raiz, não joga fora, traz pra mim que eu cuido dela. E eu achei, gente, aquilo tão bonitinho, aquilo de um amor, né? Por quê? Porque aquele rapaz, ele me deu uma aula naquele dia sobre planta, sobre terra. Ele dedicou o tempo dele ali a me explicar qual que era a melhor maneira, o que fazer para resgatar, né, a minha plantinha ali. E aí eu brinquei com ele e disse assim, olha, isso aí é propósito de vida, o resto é conversa, isso é amor. Isso é amor, você coloca amor no que você faz. Que bonito quando a gente encontra alguém que faz o que faz, não importa o que, mas faz com amor. Esse moço serve a natureza, ele serve a vida servindo a natureza, né? Então, quando a gente entende que propósito é servir com o coração, aí a gente começa a entender da vida, aí a gente começa a entender o que é fluxo, para onde o fluxo está te levando, né? A Márcia diz, o sentido da vida é ajudar o outro. Por favor, deixe o nome dos livros que você está falando.
Uma Gaúcha em Las Vegas. Adorei esse nome, hein? Olha só, Gaúcha, o nome do livro que eu falei antes, eu acho que foi de James Hillman. É o Código do Ser, tá? Em inglês é o Código da Alma, mas eu acho que a tradução é essa, o Código do Ser. Sim, o sentido de vida também está em ajudar o outro, principalmente quando a gente entende que todas as funções são funções de servir, né? Todas as funções, a pessoa que trabalha no cartório, a pessoa que trabalha na padaria, são funções de servir. A questão é o quanto eu coloco meu amor nisso, o quanto eu estou conectado ao que eu estou fazendo, né? O quanto eu estou integrada àquilo que eu escolhi fazer. Mas eu faço porque eu preciso do dinheiro, eu não gosto do que eu faço. Legal, então busque algo, aproveita que você está ganhando dinheiro com algo que você não gosta, para você buscar algo que você gosta, né? Porque quando a gente está numa situação assim, difícil, sei lá, passando problemas familiares, desemprego, problemas financeiros, fica difícil mesmo a gente se conectar, respirar, saber para onde que eu vou, mas é no aperto, é na dificuldade que nascem grandes ideias, que nascem grandes possibilidades. Eu tive uma experiência com uma moça que foi amiga minha durante um dos meus cursos, que ela passou uma situação muito delicada financeiramente. Ela me disse assim, eu vou trancar a matrícula. E eu falei pra ela, não faça isso. Poxa vida, não faça isso. Era uma pessoa que cozinhava muito bem. E aí eu falei pra ela, se você fizer lá os cookies que você faz, os brownies e tal, eu te ajudo a vender. E ela falou assim, você não é muito cara de pau. E realmente eu nunca fui muito cara de pau nesse sentido. Mas eu falei, mas traga, a gente faz um bem bolado aqui na sala, né? E aí ela começou a fazer. Gente, ela pagou a faculdade fazendo brownie e cookie. Entendem que assim, dentro de uma situação contrária, nasce uma possibilidade? Sempre nasce uma possibilidade, se a gente não virar as costas para essa possibilidade, né? A Nelly ainda tá me falando assim, a dificuldade é saber o limite no servir para não ser abusada. Perfeito. O limite no servir é assim, se eu tiver que perder a minha paz para ajudar alguém, tá longe de ser amor, tá? Vou repetir, se eu tiver que perder a minha paz para ajudar alguém, tá longe de ser amor. Se eu estou fazendo o que eu posso, com alegria, entendendo que aquilo é o que eu consigo, ali até onde eu consigo ir, maravilha, tá? Eu entendo disso, tá, gente? Assim, coisas que eu aprendi na terapia, sendo terapeuta. Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Não dá pra salvar quem não quer ser ajudado. Tem mães que vêm no meu consultório e falam assim, eu quero te conhecer pra saber se você pode atender meu filho ou minha filha. Aí eu digo, eu posso. Mas a questão é, seu filho ou sua filha quer fazer terapia? Quer receber ajuda? Essa pessoa deseja buscar uma cura? Ela se vê adoecida emocionalmente, mentalmente? Como que é esse desejo da pessoa? Faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, assim, não adianta a gente... Tem isso também. O quanto a gente oferece ajuda ou fica tentando ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, tá? E em relação a limite, é assim, fazer apenas o que é possível dentro da situação, né? Porque quando a gente atropela o nosso limite, significa que a gente também está atropelando o limite de alguém. Prestem atenção nisso, que é uma dica boa. Essa cadeira fica baixando aqui, gente. Então, a ideia principal é que a gente possa ir equilibrando. Esse equilíbrio, ele chega como? Ele chega com treino. Ele chega com experimentação. Ah lá, a Gaúcha em Las Vegas me falou que é a salvadora. Vamos sair desse arquétipo para ontem, pelo amor de Deus. A gente não salva ninguém. Mas geralmente a salvadora é aquela mulher forte. Volta nas minhas lives lá no YouTube, Gaúcha, e vai olhar a live sobre feminino. Tem duas, tá? O resgate do feminino. Tem duas. Tem uma que eu faço com a Isabela e com a Ana Lotterman, que acabou entrando aqui na nossa conversa. E tem uma que eu fiz sozinha. Então, por favor, assista lá o resgate do feminino. Porque essa coisa de ficar salvando, gente, ela tá muito relacionada assim, ó. Eu desenvolvi uma armadura e eu sou forte a ponto de não precisar de ajuda de ninguém. Se o outro precisar de mim eu vou lá e ajudo. Mas eu não preciso da ajuda de ninguém. Então as pessoas te veem como muralha da China.
As pessoas te veem como essa pessoa forte, potente, salvadora. E aí, amiga, para sair desse lugar, você vai ter que trabalhar para se reorganizar no seu feminino, para poder ter um movimento interno de autoacolhimento, de permitir que o outro veja a sua dor, sim, de saber que você é humana, que você é imperfeita, que você pode errar, que você pode pedir ajuda, tá? Porque esse lugar da salvadora, esse lugar não é de Deus, tá, gente? Esse lugar é um lugar muito difícil. A Lanelli tá dizendo, ser forte demais cansa demais. Sim, é exatamente isso. Nós somos uma geração de mulheres que as nossas mães, algumas pararam de trabalhar, outras trabalharam junto com o pai, mas mães muito fortes que não tinham tempo, né? Aquele tempo de dedicar ali muito afeto. Então nós crescemos mulheres fortes e fomos buscando independência. E a nossa geração é a geração da mulher que arregaça as mangas, que vai trabalhar, que dá conta de tudo, que resolve tudo, que não para pra chorar, que não pode sofrer, que tem que ser a mais bonita, a mais arrumada, a magra. Gente, pelo amor de Deus, isso tudo é molde que a sociedade coloca. Tudo molde que a sociedade colocou. E aí, qual que é a tua condição de lidar com isso sem precisar usar desses moldes o tempo inteiro, né? Tem um livro, eu falei da armadura, né? Tem um livro, é um conto, chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Uma gracinha o livro, é um conto mesmo, tá? Como eu sou junguiana, eu uso muito contos de fada. Mas não é um livro só de criança, ele é um livro que faz a gente compreender que se a gente decidir casar-se com a armadura, a gente perde o lugar na vida. Então eu vou resumir essa historinha para vocês. Ah lá, a Ana tá falando, Ana Lu, geração tarefeira, a gente fica, é isso, tarefa, se perde de si, se perde do propósito, se perde da vida, se perde da família, se perde dos filhos, se perde de si mesma, né? Quando você vê, você tá exausta, não sabe pra onde tá indo e só quer dormir um pouquinho pro mundo acabar e depois, de repente, você acorda um pouquinho melhor, não é assim? Voltando lá sobre o livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, a historinha é o seguinte, é uma jornada em busca de retirar essa armadura. Então, assim, tem um cavaleiro que ele se identifica tanto com a armadura do cavaleiro, nobre, que salva as donzelas, que é uma pessoa incrível, ele é o salvador. E aí ele se identifica tanto que ele não quer mais tirar a armadura. Aí o que acontece? Ele tem uma esposa e um filhinho. Ele começa até a dormir de armadura. A esposa vira pra ele e fala assim, ô queridão, ó, o negócio é o seguinte, se você continuar dormindo de armadura, eu gostaria de estar com o meu marido, não com um monte de ferro na minha cama. Então eu quero que você tire essa armadura, senão o nosso casamento está acabado. Aí ele fica com medo de perder, né, o posto de marido, e aí ele tenta tirar a armadura. Quando ele tenta tirar a armadura tá enferrujada, não sai mais. Aí o que ele faz? Ele vai até o ferreiro lá da cidade e fala assim, olha, eu preciso tirar esse negócio enferrujado de mim, eu não tô conseguindo, eu nem sabia que estava enferrujado. Aí o ferreiro vai, põe óleo e bate, quebra, tenta abrir, não sei o que, e não consegue. Aí ele fala assim, olha, isso daí agora só o mago Merlin vai poder resolver pra você. E aí ele então embarca numa jornada dentro da floresta em direção a reaprender a conviver com ele sem armadura. Então, conforme ele vai caminhando para dentro dessa floresta, ele vai conseguindo informações de como chegar até esse local, até esse mago, para receber a ajuda que ele precisa, para ir retirando parte a parte dessa armadura. Então, essa jornada, né, você não nasceu guerreira, você aprendeu a ser guerreira, então agora você tem que reaprender o sentido do feminino, o sentido do que você pode acessar dentro da sua alma que faça sentido para além da salvadora, é desidentificar com esse lugar da salvadora, né? Então é um livro muito legal, muito especial, cheio de símbolos e simbologia, obviamente, que vai te fazer refletir o quanto que muitas vezes a gente fica presa ou preso nesse lugar, né, do guerreiro, da guerreira, e não consegue se liberar porque a gente entende que aquilo é a nossa verdade. E sabe qual que é o maior medo? O maior medo é, se eu tirar isso aqui
e não gostar do que eu descobrir sobre mim, o que eu faço com isso? Então a nossa angústia vai para um lugar de desconhecido, mas quando esse cavaleiro ele entra pela floresta, ele começa a entender que toda essa jornada é em direção a ele, em direção à própria alma, em direção à própria essência. E esse é o grande lance do livro. Leiam, é muito bonitinho. Tem comentários aqui, deixa eu ver. Alês Pedroso me diz... a Nelly me falou que estava difícil, que agora eu tô ajudando. Legal, que bom, essa é a proposta, Nelly. Obrigada pela devolutiva. Alês Pedroso, como lidar com a sensação de fracasso? Então, a sensação de fracasso, como lidar com a sensação de fracasso? Se você está me perguntando como lidar com a sensação de fracasso, significa que você sente que já fracassou mais de uma vez. Né? Me fala aqui se eu tô certa no raciocínio. Se você já fracassou mais de uma vez, Ale, vai ser muito importante você entender que padrão você está repetindo, o que você está fazendo de novo, porque quando você percorre o mesmo caminho, é clichê isso que eu vou falar, mas é a grande verdade. Quando você tenta mudar, se você percorrer o mesmo caminho, você vai incorrer no mesmo resultado. Então, o que será que você está fazendo repetidas vezes, que talvez você nem tenha percebido, que está funcionando aí como um padrão automático? Lembra, o cérebro repete, é a máquina da repetição. O que você está fazendo de padrão automático, que você não está conversando com o seu coração, para poder ficar repetindo frustrações? Então a frustração, ela vem geralmente de uma expectativa muito alta que a gente colocou para nós mesmas, ou em relação a uma situação, ou em relação a alguém, aquela expectativa não foi cumprida, tá? Então tem tudo isso aí para ser analisado. Eu te recomendo fazer escrita terapêutica. Da onde vem essa sensação de frustração? Tenta buscar dentro de você essa resposta. O que você está repetindo? O que você está reproduzindo, né? Que está te levando para uma sensação de estou fracassando. Será que está fracassando mesmo? Ou será que você não está tendo paciência para os processos? Tá? Isso tudo é importante de você ver e analisar dentro de você. Aí a Andréia tá me falando assim: após o falecimento do meu único filho, passei a cuidar de todos e tudo da família. Está difícil sair dessa posição exaustiva. Me distanciei da minha identidade e de mim. Nossa, Andréia, eu sinto muito mesmo por essa situação. Eu acredito que essa deva ser uma das maiores dores aqui desse planeta chamado Terra, né? A gente tem a sensação de ordem invertida, não é mesmo? Entregar um filho é muito difícil. Mas é uma possibilidade. Então, eu acredito que se você não elaborou direitinho esse luto, né, olha para isso, conversa com você, se acolhe, e eu te aconselho inclusive fazer um movimento de olhar para tudo que você entregou para esse filho, para tudo que foi, como foi, e tudo que você aprendeu durante essa jornada aqui com ele, né? Deixa que ele saiba, escreva uma carta, como se fosse direcionando a ele, porque talvez você sentiu que precisava abafar essa dor. A dor, gente, às vezes ela é dilacerante. E a gente não quer ficar parado nesse lugar, então a gente inventa outras coisas para ocupar o lugar da dor, mas o luto é luto e ele precisa passar. E se ele não passa, ele vai ficar batendo na sua porta. Eu tenho uma live sobre luto, Andréia, se você quiser, volta, vai lá no YouTube, tá? Tem no Linktree aqui, vai lá no YouTube e dá uma olhadinha, porque tem dicas, assim, bem importantes que você pode seguir, mas eu te aconselho a fazer esse movimento de entregar, inclusive de novo, o seu amor, mas se lembrando de se dar amor também, porque a gente sempre tem uma sensação de será que eu podia ter feito diferente ou qualquer coisa assim. Não, a gente precisa validar tudo que foi feito, porque aqui a gente tem o tempo de chegada e o tempo de saída do plano, né? Então eu sinto muito mesmo pela sua perda, mas eu tenho certeza que isso só vem a fortalecer tudo, pode sim fortalecer tudo que você tem de amor, e que você pode doar esse amor para as pessoas, mas tem que doar para si também, tá? Importantíssimo.
Bom, a Nelly gostou da explicação, obrigada, Nelly. A Ilma diz que sim, né? Quanto aprendizado, que bom, fico muito feliz. Deixa eu ver quem mais tá falando comigo aqui. Bom, gente, a gente tem mais 10 minutinhos aqui de live. Se vocês quiserem deixar qualquer pergunta, fiquem à vontade, tá? Mas então, vamos lá, resumindo. Quando você entende que, a gente não controla os fatores externos, mas a gente tem condição de aprender a lidar com eles sem ser tão reativo, é o começo da busca pela sua consciência. Então, aceitar o que foi, como foi, entender que isso faz parte do processo de construção de quem você é, parar de resistir aos processos que a vida está te trazendo, te leva em direção a você poder estar na rédea, guiando segurando a rédea da sua vida e conduzindo para qualquer lugar que você desejar. A questão é, quando você tem consciência sobre si mesmo, você consegue elaborar uma boa decisão, você consegue saber para onde está o chamado, o sentido da sua vida. Porque muitas vezes, por não saber onde está esse chamado, a gente fica um barquinho à deriva. Né? Então a ideia é justamente poder fluir junto com a vida a partir do momento que eu embarco no meu coração, na minha razão consciente, na busca pelo meu sentir, né? Então, se a gente compreender que a vida é simbólica, o que é símbolo? O símbolo, ele é a totalidade, é o todo, é o integral. E você sabia que diabólico, a palavra diabo ou diabólico significa parte? Então, o que é o diabólico? O diabólico é quando eu não estou enxergando o todo, eu estou enxergando só uma parte, eu estou fixa naquilo. Aquilo se torna na minha vida o próprio algoz, o próprio diabo. É diabólico aquilo que é parte, aquilo que é partido. Jung tem uma frase que é assim: se você tomar um partido, você já estará partido. Por exemplo, ele fala isso em relação às identificações. Partido político, fanatismo religioso. Pensem assim numa coisa, não que a gente não possa escolher, mas a gente tem que fazer as nossas escolhas levando em consideração que tudo vai mudar, tudo muda o tempo inteiro. Então, nós não temos salvadores, nós temos que nos responsabilizar em nos salvar, em buscar a nossa salvação, que é o que? A consciência. A consciência que te leva em direção à sua alma. E quando a gente melhora a nossa razão consciente, a gente ilumina os meios por onde a gente passa. A gente amplia, mesmo que de forma indireta ou inconsciente, a gente melhora os nossos relacionamentos, a gente melhora a relação conosco, né? Então a ideia é justamente ampliar essa razão. Às vezes, eu falo que a consciência, a terapia, inclusive, é uma grande lupa de aumento, onde a gente começa a perceber quem nós somos, para nós, para o outro, para a vida, né? Esse é o grande convite aqui dessa existência. É isso que eu entendo como propósito, é realizar a vida, é não ter medo dessa vida. É buscar aquilo que pode te realizar. E se não for aquele caminho, Cíntia, legal, vamos escolher outro. Mas é importante ter essa reflexão, né? Fazer, buscar um equilíbrio, e a terapia pode fazer isso por você, o autoconhecimento, a busca pela tua consciência. Tem gente que diz, eu não faço terapia constante, mas eu pesquiso, eu estudo filosofia, eu estudo autoconhecimento, eu leio. Ótimo, qualquer caminho é caminho. As pessoas têm o hábito de julgar caminhos alheios. Qualquer caminho é caminho. Se o teu coração diz que é, porque é, então siga. O seu coração é a sua bússola, ele sabe para onde ele está te levando, né? A Annelise me diz assim, obrigada pela live, gratidão por estar aqui, Annelise. Você assistiu a live da Síndrome do Pânico, que legal. Estou digerindo todas as informações. A gente tem uma live sobre síndrome do Pânico e ansiedade. Tá lá no YouTube, tá aqui também, mas pra você não ficar rodando, procurando, vai lá no YouTube que é mais fácil. Né? Renata tá dizendo, tudo lindo, beijo pra você, minha lindeza. Amo suas lives, gratidão. Lupaz, gratidão. Ela diz, sem planos, sem sonhos, exausta. Opa, vamos resgatar esse feminino, minha flor? Vai lá no meu YouTube, né? Tem aqui o link, lá no Linktree, entra lá, vá até o YouTube.
vai lá e assista as 2 lives sobre feminino, resgate do feminino. Importantíssimo, importantíssimo. Se você está exaurida, sua psique está pedindo um recolhimento para você entender para onde você precisa se direcionar ou se redirecionar, tá? Então não entenda que é o fim da linha, entenda que pode ser um grande começo. Mas para isso você vai precisar fazer esse retorno para dentro de você, recuperar esse feminino que está encostadinho em algum lugar, tá bom? A Ilma tá me dizendo, ilustríssima Ilma, caindo uma ficha atrás da outra. Que bom, muitas fichas caíram aí, gente. Né? Eu fico muito feliz que todas essas fichas estão caindo, porque a ideia é justamente essa. A ideia é que eu provoque vocês aqui para uma reflexão, porque sim, quando a gente começa a refletir, a gente começa a se apropriar, né, do que a gente tem, do que a gente trouxe, do que a gente é. E nós somos seres em transformação e nós evoluímos muito. Eu estava falando disso hoje de manhã, porque assim, o ano passado tem até um curso, não sei se vocês viram uma live que eu vou lançar de lançamento de um curso, dia 6 de fevereiro, vai ser sobre análise corporal, um caminho para a cura emocional. E eu fiz o curso ano passado, foi 1 ano de trabalho nesse curso. São aulas longas, mais profundas, e aí trabalhei bastante. E aí, assistindo a minha primeira aula que eu gravei lá no comecinho, eu senti um certo desconforto e depois eu percebi que esse desconforto, sabe do que vinha? Vinha de uma certa preocupação que eu estava em passar a informação ali correta, eu ainda não estava tão treinada a falar como estou falando aqui com vocês, fui lá e refiz essa aula. Mas olha só que curioso, uma grande ficha que me caiu, eu não sou a mesma de 1 ano atrás, eu já sou outra pessoa. Vocês também não são os mesmos de 1 ano atrás, vocês já são outra pessoa. Vocês não são os mesmos que dormiram ontem e acordaram hoje, vocês já são outra pessoa. Então, essa ideia de expandir, de acompanhar a sua própria evolução, né? Porque a gente tem o hábito de acompanhar a evolução de uma criança, de um bichinho, da família, dos familiares. Mas e a sua evolução? O quanto você olha, o quanto você vê... Nossa, eu caminhei daquele lugar para esse lugar e hoje eu sou uma pessoa melhor. E hoje eu sou uma pessoa que eu posso não ter chegado onde eu gostaria, mas eu estou a caminho de. E aqui é esse o grande lance, é a caminho de, é construindo uma ponte até onde você quer chegar, né? Então, é essa a ideia principal. Bom, meus amores, eu quero agradecer a todos vocês. Já anotem aí, né? Gratidão, Natália. Natália Tedesco tá aqui conosco, né? A artista Nelly falou que tá sempre revendo as lives. Que bom, é isso mesmo. Volta lá e assiste, porque é igual livro, gente. Vai ter hora que você vai assistir e vai falar, nossa, mas eu não tinha ouvido isso antes. Assim, quando você lê um livro e depois você vai 2, 3 anos depois ler de novo, eu não lembrava que estava escrito isso aqui, mas está. Né? Então a gente sempre aprende e pega coisas que é pelo nosso grau de evolução. A gente vai amadurecendo a nossa compreensão, isso é muito legal. Eu amo o processo evolutivo, acho que vocês também, né? A gente tá aqui conversando numa quarta-feira à noite. A Andrea falou que a live foi maravilhosa, gratidão, né? Obrigada por todos vocês que estão aqui, né? Para mim é sempre uma honra acompanhar o processo de vocês, né? Olha lá, a Rafa falando que eu podia fazer um retiro de 3 dias. Vou pensar sobre isso, tá bom, Rafa? Eu tô cheia de projetos, tem projeto novo saindo do forno. Dia 6 tem essa live, lançamento. Se você quiser participar da live ou lembrar que tem essa live, aqui no Linktree tem lá o direcionamento para um grupo de WhatsApp. Não vou ficar mandando mil mensagens, eu vou só lembrar vocês que vai ter essa live de lançamento, tá bom? Se vocês quiserem entrar lá, fiquem à vontade. Terça-feira, dia 6 de fevereiro. Gente, gratidão, muita gratidão por todos vocês estarem aqui. Vocês fazem parte do meu processo evolutivo, eu aprendo muito com todos vocês, respondendo perguntas, buscando aquilo que eu não sei, eu busco e eu trago aqui pra vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada, uma ótima noite e um bom finzinho aí de quarta-feira. Beijo gigante, fiquem com Deus.